Pampa Debates. Oferecimento GBUX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje é o Dia das Mulheres. Para mim, o dia mais feliz é a quarta-feira das mulheres. Pampa Debates Mulher. E hoje um time de estrelas aqui também. Estamos recebendo, fazia tempo que não vinha no programa, né? Mas já faz parte do ativo fixo aqui do programa. A grande personalidade do nosso Rio Grande é Marta Beltrame, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Prazer tê-la aqui. Prazer estar aqui. Ficamos devendo lá, não foi nosso evento. Né? Sucesso total o evento. Eu soube e já justifiquei minha ausência aqui para o Paulo Sérgio porque realmente tinha um evento colidente. Mas já sei do sucesso total. E no próximo estarei lá, certo? 400 pessoas. Sentimos a sua falta, pode ter certeza disso. Mas eu acompanhei. Vai sair de lá sabe que o Fabiano Dalazen e o Marcelo Dornelles ficaram indignados lá com o economista-chefe lá da Farsul, viu? Faz apresentou parte, uns números lá do judiciário, do MP lá, que cada um... E, aliás, vamos fazer um debate. Defende seu orçamento. Vamos fazer um debate do Antônio da Luz com o Ministério Público. Vou trazer alguém do judiciário também. Pode trazer. Olha, o nosso orçamento é apresentado para a Assembleia Legislativa, ele é todo em números e o Ministério Público investe em gestão há muitos anos. Espero que todos também estejam investindo. Perfeito. Lídia Longinotti, tudo bem, doutora Lídia? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui também. O assunto para ti não falta hoje. Né? É verdade. Está virando uma pandemia essa história do corona aí. Era uma epidemia que estava concentrada lá na China, agora já tem em vários países aí. É verdade, é que hoje em dia as pessoas viajam muito, então, e também a informação é proferida assim rapidamente, o que é muito importante porque a gente consegue se prevenir. Qual foi a maior pandemia, a senhora chegou a estudar isso? Foi a gripe espanhola? Que mais gente matou? Eu acho que pode ter sido, não saberia dizer agora. A gripe espanhola foi uma coisa impressionante, né? Hoje ela não figuraria, até porque existe uma mobilização, já está se criando a vacina, né, para combater aí o coronavírus. Sim, porque hoje em dia a gente tem muita tecnologia associada à medicina. A gente consegue saber que realmente existe o vírus, como ele ataca, como ele funciona, ele penetra dentro da célula. E a gente consegue, então, prevenir enquanto não tem a vacina. Então, a mesma prevenção lá do influenza, de lavar as mãos, de não chegar perto de quem está gripado, de usar o álcool ali, eu acho que é bem importante. História aquela de recomendação americana, hein? Da Organização Nacional de Saúde, que não fazer sexo com animais. Sem proteção, Se houver, sem proteção. Sem proteção, né? Mas que barbaridade. Não, que não acho. Está circulando em mensagens, inclusive dos grupos de médicos, as recomendações de prevenção do coronavírus. Um deles é não ter sexo sem prevenção, sem proteção. Com animais silvestres. Com animais silvestres. Quer dizer, e animais da fazenda. Com animais domésticos, não. É que eles, teoricamente, não vão estar contaminados, né? Doutora Roseli Raskin, tudo bem? Tudo bom. Roseli? Teu pai tá bem? Tá ótimo, obrigada. Manda um abraço. Nosso médico lá também, o Davi Raskin. E o coronavírus? Tá aí, não né? Não é propriamente especialidade de vocês, né? Sim, mas médico, é uma especialidade praticamente mundial, né? Uma pandemia realmente que assusta todo mundo e já entrou, pelo menos a suspeita já existe no Brasil. Então é uma coisa, lógico, que preocupa, mas também não dá para ficar a população em pânico, porque ainda não tem, assim, a confirmação, né? E todos os cuidados têm que ser feitos, como a colega falou muito bem, de higiene, prevenção, de como se fosse qualquer outra gripe ou qualquer quadro viral. O meia-culpa que fez o prefeito lá de Wuhan, dizendo que eles não se prepararam adequadamente, que erraram, que errou. Ele pediu, inclusive, a demissão da prefeitura por não ter conduzido corretamente, não ter acreditado na importância desse vírus que estava chegando, que foi para eles devastador, né? Mais de 100 pessoas já morreram, e eles se autocriticando por isso, né? Quando é que nós faríamos isso no Brasil? Quando é que o gestor público diz, vou me demitir porque eu conduzi mal esse assunto? E aí a gente vê como a China está crescendo assim como potência, porque eles têm essa capacidade de reconhecer
e ver como eu vou sair disso, né? Como vamos de reconhecer melhorar. E de reagir, né? Fazer um hospital com mais de 1000 leitos em poucos dias, isso aqui no Brasil é impossível. Aqui ia ter uma licitação, ia levar quanto tempo? Aí ia ter a licitação e a corrupção. Vamos anunciar então a Marili Reck, a nossa advogada aí. Tudo bem, Marili? Está estreando no programa? Hoje estou estreando. Como diria o Claudio Miro, tua primeira estreia. Hoje... Não, tem a segunda, tem a terceira. É isso aí, obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui debatendo com mulheres que precisam, né? E tu és empresária também, qual é a tua área? Sim, nós atuamos com seguros, fazemos a segurança da população, né? A gente atua com seguros. Qual é a tua seguradora? Nós temos a seguradora é a que faz o seguro, nós somos a corretora de seguros. Eu sei que a seguradora é que faz o seguro, mas com que seguradora tu trabalha? A gente trabalha com a Porto Seguro, com Bradesco. Trabalha com todas, então? Não com todas não, com algumas. Então tu tens uma corretora. Eu tenho uma corretora. Tu és uma corretora de Isso, seguros. nós somos uma corretora de seguros, exatamente. Eu sei que seguro é feito numa seguradora, tu aí... Sim, a gente trabalha com seguros. O meu analfabetismo não chega tanto, viu? Não, é que as pessoas têm o hábito de dizer qual é a tua seguradora. Não, a seguradora é a que faz o seguro, mas... Não, tu podias ter uma seguradora, tu podias ter uma corretora. Claro, né? claro. Como a gente sempre erra para mais, né? Claro, então, sempre. Já que a seguradora é maior que a corretora... Isso aí. Nós somos Mas uma faz corretora. seguro de tudo ou de seguro de vida? Isso, de vida, de carro, de diretores. Qual é o nome da tua corretora? Marili Reck Seguros. Marili Reck Seguros. Isso. Tá. Agora... Para realmente assumir, Agora estamos passando a limpo a tua vida aí, empresária. Mas tu consegue exercer advocacia e a corretagem de seguro? Eu exerço mais de uma atividade ao mesmo tempo, porque eu tenho uma equipe muito qualificada que me ajuda, né? Então, assim, como a mulher é múltipla, a gente procura exercer as multiplicidades, né? Sim, e na área do direito com a... compliance, eu sou pós-graduada em compliance, compliance. Isso, a gente trabalha, eu tenho um grupo de estudo em São Paulo, a gente dá palestra, eu dou palestra sobre a área de compliance, até estive recentemente falando com o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, sugerindo... Rodrigo Maia. Isso, sugerindo a ele que, além do setor privado, que existe uma lei que exige que as empresas tenham um programa de compliance, eu sugeri a ele que o Estado tenha também, né? Os órgãos então, públicos. Então, traduza para nós, Marili, para o nosso telespectador aí, o que é compliance. Compliance... Aí tem gente que não sabe, realmente. Sim, né? Exatamente. Compliance, ele é um programa de integridade, ou seja, é uma cultura diferente de ser honesto. Ensinar as pessoas a serem honestas, a não roubar, a não corromper, né? Não usar propina. Nós tivemos grandes nomes da política, de empresários que foram presos por lavagem de dinheiro, por corrupção. Então, o compliance, ele combate tudo isso. Ele vem para ensinar as pessoas a não fazer coisas erradas. Você tem que ensinar o que as pessoas já deviam nascer sabendo. Na verdade, o programa de compliance... Na verdade, o programa de compliance, ele deveria ser ensinado nas escolas já no início dos primeiros anos escolares. Tem que ser ensinado já em casa. Já em casa, já nasceu aprendendo. Exatamente, Mas eu acho que... E tem até uns estudos que falam que se a pessoa pode ter acesso àquilo ali, ela pode se corromper. Então, eu acho que é importante ter esse ensinamento que não é certo corromper. O que é? Começar lá com Aristóteles, das virtudes. Exato. O que é o correto para a gente, já que a gente vive em comunidade, em sociedade. Na medicina está muito em voga agora o compliance. Muito. Porque como é a indústria farmacêutica que acaba tendo a tecnologia, tendo o dinheiro para fazer as pesquisas e lançar os remédios, tem aquela coisa também de ela querer o profissional se sentir assim pressionado para escrever aquilo. Então está muito atuante o que eles critérios bem selecionados, o que eles podem fazer, o que não podem, o que eles podem falar, o que não pode. E aí tem o setor do compliance que vai lá no Congresso. Vocês acham que existe fiscalizar. a pessoa 100% honesta? Existe esse ser? Eu acho que a gente tenta isso. Eu também acredito. Tu não és 100% correta. Ninguém de nós honesta, é. Mas ninguém de nós é. Correta, não. Meu Deus. Eu acho não que tem. No trânsito, por exemplo, nós cometemos infrações a todo momento. Ainda mais já com pressa. Não, aí vou dizer uma coisa. Na vida, no cotidiano, às vezes, com os próprios companheiros, com os pais. Até sem querer. Não, tu me perguntaste, eu acho que são... Isso é inerente à condição humana. Tu me perguntaste conceitualmente se eu acreditava que existia uma pessoa 100% honesta. Correta, eu perguntei. Honesta, eu entendi. Não, eu falei correta. Não.
correta. Eu acho assim, ó, todos nós somos. Eu sou da área do direito, sou promotora de justiça, então para mim, o correto está muito ligado às normatizações que são elaboradas pelas sociedades, que são as leis. Isso eu acho que pode haver uma pessoa que obedeça 100% às leis. Na realidade, aí nós podemos entrar, e aí a doutora estudou muito isso na área do compliance, que é assim, tem as questões de que tem coisas que não são éticas, tem coisas que são irregulares e que não chegam a ser um descumprimento da norma posta, mas que na realidade na nossa cultura, às vezes o que precisa, além da obediência, óbvio que a gente defende das leis, Paulo, é o jeitinho, acabar com o jeitinho de desviar a lei. É que é fácil desviar. É que às vezes o juiz leva a culpa, o MP leva a culpa, quando o problema está nas leis. Nós temos leis que não passam por depuração moral e ética. Tem leis que não são morais e não são éticas. E da interpretação de leis, porque às vezes a lei diz isso, mas tem várias interpretações. A lei, ela é opinião, dúbia, sim. Não, na minha opinião, quem estudou o código qualquer código de direito, né? É muito complicado o código. Ele poderia ser uma coisa simples e que qualquer cidadão comum pudesse ler. Até nós, estudantes e operadores do direito, a gente tem muita dificuldade de entender, determinar o que o legislador quis dizer com aquele artigo. É muito difícil. O que o Paulo diz é verdade. Então, assim, ó, o que é importante hoje? Que existam leis. Não precisam, as pessoas vivem perguntando se aumentar a pena, e se aumentar essa regra, e se aumentar aquela. Na realidade, o conjunto de cumprimento da regra, que a gente chama efetividade, faz ela ser cumprida e a sociedade sentir o efeito, é o conjunto da forma como vive aquela sociedade. Então, assim, não adianta tu obedecer a lei, entre aspas, entendeu? No que não te pegam. Então, assim, ela é um conjunto de mudança de cultura. Só para resumir isso aí, uma ocasião entrevistando o Nelson Jobim, aqui no programa. O Nelson Jobim disse, se queres aprovar, onde é que está a fotografia agora? Tem 300 fotógrafos, você não está acostumado com isso? Flashes por todos lá. Antes de anunciar a Mônica Leal, que foi meu professor. Chegou espalhando papel por todos lados. Mas, são muitos projetos. Entrevistando o Nelson Jobim, ele disse, se queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei. Atende os interesses corporativos, engambela quem está ali representando os corporativistas, e tu vais aprovar uma coxa de retalho. E essa coxa de retalho vai para um advogado entender ou aproveitar o retalho que melhor lhe aprover e o juiz entender o malfadado espírito do legislador. Nossa. E essa é a realidade. É essa a realidade que a gente vive. Por isso que eu digo, as leis, a maior parte das leis não passam por depuração moral e ética. Tudo bem, Mônica Leal? Opa, apareci. Acompanhando a votação lá na Assembleia? Sim, não, a votação amanhã e depois da manhã na Câmara Municipal de Porto Alegre. Não, na Assembleia, que está agora. Eu fui convocada, eu estou aqui na minha aldeia, preocupada com Porto Alegre. Mas preocupada com o Rio Grande também? Não, eu sei, mas lá eu confio na minha bancada do PP, que está cuidando de tudo, e dos deputados, mas eu estava... Na Câmara tu não... Deixa eu me situar aqui. Então, você se situa, então. Eu estava em férias, na última semana, em Torres, tá? E recebi uma convocação do todo-poderoso prefeito de Porto Alegre, que resolveu, poucos dias antes do ano legislativo iniciar, soltar uns projetos aqui que eu diria que é um conjunto de insanidades, porque é uma loucura, né? Cobrar pedágio para entrar em Porto Alegre, alguém aqui pode imaginar que isso ocorra, que se a moda pega, nós vamos pagar pedágio para comprar sapato ali em Novo Hamburgo, né, gurias? Tenho certeza que todas vocês adoram comprar um sapatinho em Novo Hamburgo, conhecem a mulherada. Então, realmente, eu vim pronta para falar sobre isso e derrubar esses projetos. Mas só me responde, acompanhasse a votação na Assembleia hoje à tarde? Eu acompanhei em parte. Eu vou te dizer... Passei o dia envolvida com reuniões na Câmara Municipal, nós tivemos várias reuniões, a bancada do PP, lideranças do PP, nós também nos reunimos com o líder do governo municipal, Mauro Pinheiro, solicitando que eles tirassem o projeto. Essa sessão extraordinária hoje e amanhã são projetos que vão impactar a cidade de Porto Alegre, a vida das pessoas, nós queremos mais tempo
para discutir. Então eu te confesso assim, ó, que eu acompanhei muito por cima, porque eu estou preocupada com a minha aldeia. Tá bom, então depois vamos colocar os itens, então aí são os mais importantes, que afetam mais. Porque antes nós temos que lembrar que para mudar um hábito nós temos que ouvir esse recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. E vamos agora às informações do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Doutora Roseli, os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais, de mais médicos. Não faltam médicos. O que falta é estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a formação cair e cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência médica e é exatamente isso que o Cremers defende. Acesse o pormaisaude.com.br e saiba mais. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça, à nossa taça, através do minucioso trabalho que realiza Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali na Vinhos do Mundo estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Chegou o aplicativo Unicred Investimentos, uma plataforma segura, com atendimento personalizado e perfeita para o cooperado diversificar o seu portfólio e a sua maneira de fazer aplicações com novas soluções em renda fixa, em renda variável, com o app Unicred Investimentos, que você encontra disponível no Google Play e no App Store, para que você baixe agora mesmo e viva este mundo virtual de prosperar na vida real. E agora vamos, acho que eu vou dar para a doutora Lídia Lugnotti anunciar o nosso quadro de saúde aqui no Pampa Debates. Anuncie, doutora Lídia. Agora vamos ao quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio. Tu sabias que há hoje alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos? Isso mesmo, comprimidos pela boca, nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são usados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo, Paulo Sérgio? Um abraço. Sobremaneira. Agora, antes de entrar no município, vamos entrar no Estado. Por que a senhora está tão preocupada com essas reformas que são necessárias para salvar o Estado? Na realidade, Paulo Sérgio, a senhora está a favor das reformas? Da forma como foi feita, isso foi conversado com os partidos, com a liderança do governo, com o próprio governo, entre as entidades classistas. Primeiro é o seguinte, tanto na nível estadual, agora, que está acontecendo, como federal, é uma mudança muito drástica. E alguns pontos, que eu não estou falando do ponto técnico, algumas formas como foram feitas, hoje o serviço público tem questionamentos. E que levou ao governador, e que levou à liderança do governo, e levou aos deputados. Quais sejam. Hoje, tanto a reforma federal como estadual, ela muda o serviço público como um todo. E existe uma questão da segurança jurídica, existe uma questão do que foi dito aqui, que uma lei feita muito rápido, feita com coisas... Sopetão, como eu digo. Não é de sopetão, porque a nível federal ela já vinha acompanhando. Uma lei como essa, que muda todo o serviço público do Rio Grande do Sul, todo, independente do posicionamento de quem considera necessário ou não. No nosso caso, nós achamos que tanto o governo federal como o estadual poderia ter respeitado alguns pontos e avançado.
uma questão que aí não entra nem nos requisitos da aposentadoria. Que eu acho que a gente está envelhecendo, é fato, que teria que mudar os requisitos, é fato. Mas, por exemplo, hoje a gente discute no Rio Grande do Sul a questão, e talvez nos municípios também, que é a questão, afinal, o que é o déficit previdenciário? É uma questão que a gente tem que enfrentar. Déficit previdenciário, não tem dinheiro, não tem mais dinheiro. A sociedade não suporta mais pagar o imposto. Nós estamos falando... Não suporta. Até agora resolveram aumentando o imposto, aumentando o número de imposto. E a sociedade, quem está carregando esse fardo é a sociedade como um todo. Ninguém suporta mais carregar isso. Que é o que eu... Criaram aposentadorias com 48, com 45, com 50, 52. Isso é um absurdo. Hoje... Isso é uma vergonha. Se aposentar com a cidade, eu teria vergonha de me aposentar com a cidade. Concordo contigo que a sociedade... Olha, puxei o assunto para... Ô, Mônica, puxei o assunto para apanhar, mas assim, ó... Não é para apanhar. Dá um outro... Desculpa o termo, Paulo. Dá um outro debate, mas assim, ó, o que nós estamos falando não é os requisitos, que eu acho que mudou. A idade de se viver tem que mudar a idade da aposentadoria. Mas existe uma coisa que é contratual. Hoje não existe mais o que tu está falando. Por isso que eu, como servidora pública, estou na 3ª emenda constitucional que altera requisito. Eu acho que o mundo inteiro discute previdência. O que eu estou discutindo o que nós discutimos é importante que o governo do Estado... Qual é o erro? O Estado está envolvido em previdência. O Estado não tinha que estar envolvido em previdência. Cada um cuida da sua previdência. Assim. O Estado não tem que estar cuidando de previdência. Não tem que estar cuidando de mineração, não tem que cuidar de nada. O Estado tem que cuidar, tem que manter o Ministério Público, tem que manter o Judiciário, tem que manter a segurança. Agora, nem saúde e educação. Saúde e educação também não tem que ser do Estado. Não tem como. Vai lá, compra voucher, paga e evita essas corporações que estão aí. E o professor que insiste em permanecer vinculado ao Estado é o maior prejudicado com isso. Quem mais se prejudicou ao longo de todo o tempo foi o professor. Lamentavelmente. E se vinculou partidariamente, ideologicamente. Paulo, o que eu proponho até um debate, que hoje temos muitas vertentes aqui para discutir, a Mônica com o município. O que eu acho que é importante, que eu afirmo e reafirmo? Eu acho que hoje, o que tu está dizendo foi uma mudança cultural dos governantes, a necessidade não só do Estado não ser intervencionista em algumas áreas, porém, existe uma questão que tu contratuou a vida de pessoas, a forma de trabalhar de pessoas, e que essas pessoas não tiveram opção, como eu, de decidir se poderia ou não fazer essa contribuição previdenciária em cargo ou não do Estado. Hoje ela é opcional. Então hoje quando tu fala tu diz daqui pra frente. Daqui pra frente não existe mais. Hoje assim, tu opta. E o Estado ainda permanece insistindo que até tanto, que é o regime geral da Previdência, tu é obrigado, não tem de querer. Eu, durante 27 anos, eu fui obrigada a contribuir. Com quanto o Estado combinou, que foi 7,5, 9, 11, 14 e agora 22, e ele tinha um contrato comigo. Estas são as questões que eu acho que dá um... Para corrigir isso não é fácil. Não é fácil, então assim, tem que levar em consideração... Mexe com a vida das pessoas. Tem que levar em consideração que eu concordo contigo, como doutora, que a cultura está mudando, que há necessidade de mudança, mas assim, a mudança, ela tem que vir junto com a observância, e não só corporativa, sendo... com a conservação de alguns direitos pré-contratuais. Porque assim, ninguém me perguntou se eu queria deixar, e se eu quero deixar 22%, tá bom? Essa é a alíquota, tá bom ou não? Ela é assim que funciona, é a maioria, mas assim, Você organizou para isso. Hoje se fala que isso vai para um lugar. Teve um tempo que não era assim. Então assim, muitas regras precisam ser trabalhadas, é importante que a população se esclareça, que hoje, um servidor público, e bem feliz como sou eu, sou uma promotora que tô dentro do Ministério Público, faria concurso de novo, nas regras de hoje, inclusive, para não ter aposentadoria, porque admiro a minha profissão, mas assim, hoje se deixa 22% da nova alíquota, que vai passar a vir em abril, 27% soma isso aí de imposto de renda, não tá bom, é para manter justo essa estrutura que existe, mas a questão de quem tem saúde mais um tanto, por exemplo, isso chegou a 50% hoje do salário do servidor. 60 milhões a CE recolhe, a apropriação indébita recolhe imposto e não entrega para o Estado. Só o que a CE já toma do Estado, né?
E o que o Estado tem que estar cuidando da energia elétrica? E a doutora pode nos dizer que o Compliance trouxe para dizer o seguinte: quem gere, seja lá no público ou no privado, tem que se organizar ao que está contratando para no futuro poder entregar. A Carriza aqui deixava 60 milhões de prejuízo mês. E direitos. Exatamente. O Compliance é a grande, como eu estava comentando, é a grande expectativa de mudanças, né? A gente quer uma mudança de Sabe qual é o melhor Compliance? É botar na carreira ladrão e desonesto. Né? E eu sou favorável à pena de morte. E aí tu vê o Tribunal de Contas com aquele absurdo. O ladrão, Mônica, o ladrão do dinheiro público, é o dinheiro privado na mão do público administrar, e esse ladrão, ele é um serial killer. Ele mata nos hospitais, ele mata nas estradas, ele mata... O sistema não suporta ele. Não suporta. É isso que o Compliance pretende combater. Mônica, gestão municipal agora. Vamos lá, nos conta, Mônica. Então, eu estou aqui completamente preocupada com a situação de Porto Alegre, porque nós fomos surpreendidos, diferente da Assembleia. Eu quero deixar bem claro para os telespectadores e para os colegas de mesa que a Assembleia, ela recebeu essa convocação extraordinária e foi falado isso o mês inteiro de dezembro. A Câmara Municipal não. De repente, na segunda-feira, começou a se falar aqui em Porto Alegre, no governo municipal, enfim, que haveria a possibilidade de uma convocação extraordinária na quinta e na sexta. Eu nem estava em Porto Alegre, estava viajando, porque nós estamos em recesso parlamentar. E, enfim, e ela aconteceu. Eu fiquei muito surpresa, para não dizer chocada, porque são projetos que eles vão impactar a cidade de Porto Alegre. Como o teu tempo é curto, Mônica, alinhe os projetos. Tá bem, vou te dizer aqui, autoriza a alteração da tripulação do sistema de transporte coletivo, a retirada dos cobradores, tá? Depois nós temos aqui, dispõe sobre o credenciamento das empresas do serviço de transporte motorizado, privado, taxas e taxas, tributação, cobrar pedágio para quem entra em Porto Alegre. Em resumo, são coisas assim, Paulo Sérgio, que eu não consigo entender qual é o sentido disso. Um pedágio para entrar em Porto Alegre, veículos com placa de fora pagariam R$ 4,70 para ingressar na cidade. Não, é Europa. A tarifa vigoraria apenas em dias úteis e o sistema seria automatizado por meio de câmeras e cobranças enviadas. Quer dizer, eu não consigo entender isso, tarifa pelo uso do sistema viário para aplicativos. Todos nós pagamos aqui já muitos tributos, nós pagamos IPTU, enfim, pagamos... O caso do IPVA, eu me lembro de um caso da transportadora Gabardo, ele foi lá em placa 3 mil veículos. Ele disse, eu preciso consertar as ruas na volta, eu pago o IPVA mais caro do Brasil, preciso consertar. Não temos condições de fazer. Ele foi emplacar fora. E estão usando as estradas aqui. Aí é queixa. Em vez de baixar o IPVA para deixar para as pessoas... Exatamente, vai ficar... Sabe quantos carros tem em Passo de Torres? Passo de Torres tem 5 vezes mais carros lá emplacados lá que a população. Pois é, agora. Está em Santa Catarina. E quem estuda, quem trabalha em Porto Alegre, como é que vai ser isso? Depois a taxa de mobilidade urbana, em vez de vale transporte, tu acha que vai ser aprovado? Eu também achei que o IPTU não fosse aprovado, esse aumento brutal, e foi. Não, mas daqui a pouco é aprovado. Não tem... bom, eu acredito, aliás, eu sou uma pessoa movida a entusiasmo na política, né? Eu acredito que não vai ser aprovado. Eu mesma ontem liguei, fiz as contas, contei ali uns votinhos. Mas quem é que aconselha o prefeito nisso aí? Eu não sei nem se ele está sendo aconselhado, porque isso aqui... Para te ter uma ideia, eu conversei com o João Antônio Dibe, ex-prefeito, ex-secretário de Transportes, o vereador com mais tempo, né, de mandato nessa cidade. Conversei com Jair Soares, ex-governador, ex-deputado, ex-vereador. Todos estão assim, impressionados com esses projetos que o prefeito Marquesan mandou no afogadilho para a Câmara Municipal. Porque aqui, inclusive, não respondeu ao rito legislativo. Esse projeto ele assina, mas não é da lavra dele. Alguém fez isso para ele, alguém projetou isso. Mas o secretário de Mobilidade Urbana não é nem daqui. Né? É de Minas Gerais. É outra coisa que me surpreende, como um secretário que não é daqui vai saber o que é importante, ou a vida de cada cidadão. É que nem o vereador João Dibe me falou numa reunião que eu saí há pouco, ele disse, Mônica, eu sou cadeirante, eu sei a importância da necessidade do cobrador de ônibus, porque ele auxilia o idoso, o deficiente. Como é que pode, de repente, tu tirar assim, não é importante, o prefeito andou de ônibus às 22 horas,
Então são questões muito importantes e que eu quero aqui chamar a atenção dos porto-alegrenses que, por favor, se manifestem nas redes sociais. Nós não podemos deixar isso acontecer em Porto Alegre. Quero ver a doutora Roseli com referência a IPTU e tudo que está acontecendo na nossa cidade aí. Com esses projetos aí. Já pensou, nós queremos fazer turismo, transformar a cidade de Porto Alegre em turismo. Ele está ajeitando a orla, seguindo aquilo que deixou Fortunati. E aí que afastar o turista daqui? Exatamente, o pedágio que a Mônica acabou de citar é uma coisa, um exemplo, né? Não tem o menor sentido. Está querendo evitar que as pessoas entrem. Que turismo que vai ter? E depois o seguinte, aí as locadoras... Não, mas é em dias úteis. Só em dias úteis. Então só pode passear final de semana. Só pode passear final de semana. É isso? E sem contar que as pessoas do interior, como o Paulo Sérgio falou, né? Muitas placas. Pessoas vêm comprar nos shoppings de Porto Alegre. A gente encontra, eu canso de encontrar pessoas de Caxias. Vem no médico, vem no... Claro, exatamente. Realmente. A gente atende pacientes do interior o tempo todo. Eu queria saber o real impacto, por exemplo, de tirar o cobrador. Várias pessoas vão perder. É mínimo. Se bem que a gente vê na Europa, não tem cobrador, né? De vocês, tudo bem, mas nós vamos acessibilidade. Porto Alegre, nós temos que ver a nossa realidade. A cidade ideal é uma coisa, a cidade real é outra. Deixa eu te dar um exemplo. Na Lomba do Pinheiro, esses dias não tinha água, dificuldades muito grandes, entendeu? Então, a nossa realidade não é Londres, não é Veneza, como eu vejo as pessoas, lá em Veneza não tem cobrador, é tudo. Gente, não é assim. Porto Alegre requer um tempo para se preparar, como foi na questão das carroças. Vocês lembram as carroças? Demorou de 8 a 10 anos para isso acontecer, se capacitando os carroceiros, fazendo aqueles... chamava armazéns, depósitos de reciclagem, enfim. Não pode ser de uma hora para outra tu mexer dessa forma na vida das pessoas, impactando a economia da cidade, trazendo cada vez, como tu dissesse muito bem, não vamos ter turismo, não vamos ter visitas. Já não temos tantos turistas. E os prefeitos já estão se movimentando da Grande Porto Alegre, porque a Grande Porto Alegre, ela se comunica. Por isso é o nome, a Grande Porto Alegre. Olha aqui, aí vem a questão. Ontem nós estamos debatendo, estava aqui o presidente do Conselho de Medicina, o Eduardo Tanidani, e a gente debatia a questão que hoje não é mais ambulância terapia, é ônibus terapia. Né? Que aumentou. Olha o número de ônibus na volta dos hospitais públicos aqui de Porto Alegre, uma loucura. Imagina tendo que pagar para... mas pode Imagina quem vem fazer uma consulta aqui, um tratamento. Isso que eu ia falar, não é só o Mônica, eu vou dizer uma coisa que eu acho aqui, não polemizando, eu acho o seguinte, nós estamos falando também de uma coisa muito importante que a Mônica está trazendo. Historicamente, nós brasileiros votamos no dia da votação. Eu sempre que eu faço eleição, controlo e fiscalizo eleições há 27 anos. No outro dia, ninguém lembra. Hoje, se polêmicos ou não, independente do posicionamento de cada porto-alegrense, nós vamos enfrentar uma eleição de novo. A importância que pesquisar, de saber... cada uma de quem é a favor ou contra X pontos, saber em quem votou. Nós todos votamos em um vereador em Porto Alegre e agora, sendo favorável ou contra, a gente tem que estimular o Ministério Público, o Poder Judiciário, que se mantenha contato, ou seja qual for, independente se concorda ou não, se acha que precisa haver mudança na Carris ou não, ou se acha que... Privatizar a Carris. Privatizar a Carris. Bom, que seja, mas assim, tem que se comunicar. O vereador também tem que estar próximo ao que a população de Porto Alegre quer. E hoje a gente vê, né, Paulo, independente do projeto que a Mônica defende aqui ou não, é que hoje se vota. Mas e não se sabe nem às vezes o que mais me incomoda, que eu faço aqui raciocínio em todas as profissões e muito, principalmente na política, é que a palavra é tudo na política. Se tu vai para uma campanha e diz, eu não vou privatizar, eu não vou aumentar impostos, ora, isso tem que ser sagrado. Não é de repente tu pode mudar no meio do caminho. Então, o que eu chamo a atenção para
todos os cidadãos porto-alegrenses é que eles pesquisem a vida das pessoas, a fala, os compromissos, porque nós não podemos mais correr riscos. A coisa vai nesse sentido. Estou pensando seriamente em abandonar o Rio Grande do Sul. Pagar pedágio para ingressar na capital, daqui a 20 anos só vai ter os arenistas em Porto Alegre. Não, o Vichor, não, o Marquesan não é da Arena. Não, ele é PSDB, ele não é da Arena. É que aqui a gente chama os progressistas de arenistas. Com muito orgulho eu gosto de chamar. Os procuradores ainda estão ganhando a vergonha de honorários de sucumbência, não é está completamente equivocado. Não temos não tem nada. Isso não aí quem está ganhando é os procuradores do Estado. Que a lei que trouxe. Não estou defendendo, não estou posicionando, não que eu não me posicione. Mas o que nós iniciamos o programa dizendo o seguinte: Mônica tem uma responsabilidade, o prefeito tem uma responsabilidade de ser eleito, e hoje todos os deputados e pessoas que colocam o seu nome na política para fazer lei têm que ter responsabilidade. Alguém botou isso lá no Código de Processo Civil, alguém foi lá pedir, que foi o caso. O Brasil inteiro paga, independente, quem sou eu defender outra categoria. Mas essa está lá na lei. É muito claro, tá? Está na lei. Se a cidade está passando por problemas financeiros, como a gente ouviu todos esses quase 4 anos, todos nós ouvimos, né? Aí o governo municipal gasta uma verdadeira fortuna para se propagandear nos veículos de comunicação, dizendo que a cidade, Porto Alegre é a cidade ideal. Não pode ser assim. Então as coisas têm que ter coerência. É isso que me incomoda, independente do partido, independente de quem seja a pessoa. Acho que a gente tem que ter responsabilidade com a verdade. O gestor público, o político, ele tem que falar a verdade, ele tem compromisso. Marili, se deixar ela não deixa ninguém falar. Essa questão, a OAB agiu na questão do IPTU e perdeu, né? Lamentavelmente. É uma pena, foi uma pena. Foi uma pena. Lamentavelmente as coisas são assim, mas eu acho que tem muito a ser feito pelo Ministério Público, pela própria Justiça, isso aí, e pela própria OAB. Acho que não dá para ficar essas coisas, né, restritas ao âmbito da votação, porque daqui a pouco passa uma medida esdrúxula dessas. Vamos fazer um acerto lá de partidos, de apoios, e aprovam um absurdo desses, e aí vão pagar pedágio para entrar na cidade de Porto Alegre. Nós temos feito a nossa parte, questionamos agora a lei a questão de algumas coisas na lei anticrime, a lei de abuso de autoridade, tá aí as inúmeras ADIs. Mas aí reclamam, por outro lado, hoje eu tô assim, ponderada, né? Não tô polêmica nenhuma. Que é o seguinte, reclama que se leva tudo ao Poder Judiciário. Eu acho que se não chegar a um consenso e tiver alguma inconstitucionalidade ou ilegalidade, sabe que a gente alega, busca ações diretas de inconstitucionalidade. Sempre, para qualquer lei estadual, federal ou municipal que seja inconstitucional ou que esteja em desacordo. Mas, na realidade, Mônica, o ideal é que a legislação, quando saia, ela tenha antes audiência pública, debate, o que está previsto nesse processo. Inclusive... A Mônica me passou que Justiça suspende atos de Marquesan que alteram a estrutura do gabinete do vice-prefeito. Pô, reclamo que o judiciário se mete em tudo, eu não sou nem do judiciário. É que o vice-prefeito entrou com uma ação na justiça, né? E ganhou, porque, de repente, ele exoneraram todo o gabinete dele. Ele ficou, imagina, o vice-prefeito foi eleito democraticamente pelo voto, então, nada mais justo, né, que esse resultado. Estamos comemorando. Parabéns pelo belo programa, abraço especial à minha vereadora Mônica Leal. Charles Viana, tu mobiliza também. Charles, um abraço. Fica mobilizando o teu fã-clube aí. Eu não mobilizo nada, eu tô aqui, trabalhando. Estou te perguntando que tu tem 2 meses de férias. Tenho 2 meses de férias. Tenho, tá na lei. E quando eu contratuei, agora eu tô contratando um rapaz, que era meu estagiário, pra imprensa. E eu combinei coisas com ele, que eu vou ter que cumprir enquanto esse contrato vigente. Você está perguntando aqui o Leandro Pereira. Eu também não tenho hora extra, também não tenho fundo de garantia, também não faço plantão, não recebo, que nem graças a Deus aqui as médicas recebem, que contratuaram outras questões. A questão dos 2 meses... Não pode advogar? Não posso advogar, não posso exercer cargo público, não posso sair... Não tem sucumbência? Não tem sucumbência, não recebo honorários assim, ó. Fiz um contrato... que é um concurso público. Parabéns. Que são, tem 2 meses, mas tem um monte de são 700 pessoas que não devem fazer no estado inteiro para atender do Itaqui. E acho assim, ó,
a gente tem que trabalhar, tem que combater o crime, tem que combater a corrupção. Quando eu entrei no Ministério Público, estava lá numa legislação que prevê que nós podemos dar, eu não sei, a única coisa que eu posso fazer é dar um magistério num horário específico que eu tenho que informar para não ser condizente com o meu trabalho. Diga-se de passagem, o trabalho do Ministério Público é um trabalho maravilhoso. Que a gente aplaude. As últimas trincheiras de decência que nós temos. Polícia o Ministério Federal, Público está de parabéns, Polícia Federal, Brigada Militar, Força Armada, Exército Brasileiro. Exército Brasileiro dando um baita Estamos, graças a exemplo. Deus, né, junto com das instituições que hoje é respeitada pela sociedade. São regras que talvez sejam antigas, são regras que são antigas, mas assim, ó, bem isso. Hoje o promotor, assim, ó, botaram audiência, colocaram na lei. Ninguém perguntou. Audiência de custódia. Tem que ir, nós vamos. Apresentação de adolescente, em qualquer 24 horas. Tá aí, é atribuição, entramos nas atribuições. Não acho que isso seja privilégio, não. Foi uma forma contratuada antigamente, que era assim que nós trabalharíamos. Eu tenho certeza que aconteça o que acontecer, nós vamos continuar trabalhando. Agora, doutora Paulo, Marta... com as novas placas não tem como identificar a cidade do veículo. Não, mas ele está considerando com as novas placas. O que tem de placas ainda com o nome da cidade, e essa lei das novas placas é só quando tu adquire um carro novo é que tu é obrigado. Não, mas tu pode trocar. Pode trocar, mas a obrigação é agora somente... Agora está dando prazo para todo mundo trocar. Eu pesquisei sobre isso, é só se tu trocar de carro. Não vai ter agora prazo para trocar. Então isso vai entrar aí. Isso é um acordo de Mercosul. Mas não é justificativa. Agora eu quero entrar nessa seara aí da questão desse assassinato brutal que teve essa besta humana, se é que dá para chamar de humana, né? Que matou estupidamente as 3 pessoas de uma mesma família, na frente do menino de 8 anos. Então nós temos promotora, temos médicos aqui, temos o OAB representado, temos o legislativo representado. Mas eu gostaria de começar, Rodrigo, como é que tu viu isso aí? Como é que tu te sentiu como ser humano ver um animal desse fazer o que fez? É um absurdo, né? Qualquer ser humano se sente super mal de ver uma coisa dessa. Isso aí é uma doença, é uma patologia. Então, só um psicopata que vai agir dessa forma. Uma pessoa normal jamais faria uma coisa dessas, né? Mas nem para dizer que dá para ser psicopata, que depois vão dizer que ele aí ele vai para o hospital. Aí entra o problema da lei que beneficia esse tipo de... Ele não tem nada de psicopata. Tem que ter vergonha. Mau caráter. Natureza... não dá nem para chamar como crime de trânsito, né? Isso foi uma monstruosidade. Uma pessoa matar a mulher, o marido, o filho e uma criança de 7 anos. É um descontrole completo. Pelo amor de Deus. E a mãe dele ao lado tentando desarmar ele, tentando segurar ele. É uma coisa sem precedentes. Eu nunca tinha visto uma loucura dessas. Por isso que ficam bravos comigo. Eu sou favorável à pena de morte. Esse é um caso de pena de morte. Sabe que essa era a única discordância que eu tinha com meu pai, que sempre foi a favor, tu lembra disso, né? Eu acho que foi uma das primeiras pessoas a ser a favor da pena de morte. Eu sempre fui contra, porque o meu receio é que no Brasil aconteçam muitas injustiças, né? E a amostragem é muito pequena. Mas eu até hoje lembro o caso dos irmãos Naves. Eu sou mais de penas severas. Olha, Mônica, eu sou aqui, melhor até eu não falar, porque lógico eu tenho um posicionamento de quem já viu, doutora, por incrível que pareça. Hoje o que acontece? Essas violências, com a rapidez que a imprensa, tá? A forma das redes sociais, a forma como a comunicação. Não, eu acho assim, até beneficia. Mostra muita violência. Eu vi mais violência do que uma pessoa precisava ver. Historicamente, existe muita violência na sociedade. Eu acho que a questão da forma como tu vai conter passa pelo debate que existem pessoas irrecuperáveis, seja por psicopatia, seja por níveis de violência que não respondem ao sistema hoje prisional vigente. Sim, não tem solução. Então, assim, ó, se tu soltar ele
Tem crimes que já é específico, já estuda, a doutora sabe que é da advogada, tem estudos que diz que a pessoa que não tem culpa, que é os famosos psicopatas, ela não sente absolutamente nada. Então derrubar esse copo e matar uma pessoa, a nível de valores, sentimentos e repressão interna nenhuma. Ou ela vem com repressão externa, o estuprador, principalmente de criança, ele não vai melhorar. Então hoje se trabalha em alguns países com repressões bem radicais e pontuais, misturando a medicina junto, né? Eu não estou aqui defendendo, tenho minhas posições pessoais, mas estou deixando para o debate, que é assim, ó, o que eu digo é que hoje o sistema processual penal vigente para esse tipo de criminoso violento, tem um estudo lá, eu tenho colegas que estudam especificamente isso, que diz que os grandes chefes de facções são psicopatas. Por isso que mata 100, 200 pessoas, componentes internos. Como é que tu vai dormir? A gente sabe que historicamente a pessoa que produz uma barata, produz uma violência, isso tem um reflexo interno nela, se ela tem bons componentes desenvolvidos. Aí as doutoras sabem melhor que uma psique que responda isso. A maldade é inerente ao ser humano. Eu matei uma barata. É a mesma coisa que nada. Sentindo mal, Eu não dormi de noite. A maldade, ela é inerente ao ser humano. Todos nós temos um lado bom e um lado ruim. O problema é que o lado bom tem que ser melhor do que o lado ruim. E essas pessoas, onde prevalece o lado ruim, em alguns casos mais leves, tu até consegue reverter, vai ensinar. Agora, nesses casos que a gente está citando, isso aí não tem solução. Não tem. É contenção, contenção e contenção. Essa eu tenho que contar. Não estou sendo mais promotora do que hoje. Para estuprador, poderiam colocar um castigo para ele, uma castração. Castração química. É isso aí. Isso seria excelente. Não teríamos mais um estuprador. Ele ia estar castrado, mas ele ia continuar causando agressões com as pessoas de outra forma. Porque essa aí do beijo, essa do beijo me agrediu. Mas estuprar mais ele não ia. Essa do beijo me agrediu. Hoje eu imagina nós mulheres. Quando quase morreu pelo cara, que o cara atirou assim. E aí ela foi lá e... Essa aí, ela é a psicopata, eu acho. Não, aí eu vou dizer uma coisa que eu agradeço. Que ela é noiva e que quer casar. Ela quer casar com ele? Paulo, aqui nós temos 2 médicas, a Mônica tem uma grande experiência, a doutora é advogada, então nós sabemos. Hoje existe também, ainda bem que existem pessoas que estudam, né? É muito comum a questão dos ciclos da violência. Eu fui preparar, hoje o Ministério Público tem investido com colegas na área de violência doméstica para enfrentamento dessas situações. E acho que o AOB também está enfrentando. Que é o seguinte, Paulo, um ciclo de violência, ele é composto e estudado por níveis. Então, assim, depois da grande violência, vem o que se chama... Eu tenho colegas que estudam a lua de mel. E é o momento que o agressor, ele vem com toda uma suavidade para um ser humano fragilizado, por isso que ela aceita vivenciar esse ciclo. E ali, as instituições... Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, Poder Judiciário e OAB tem que estar preparada para acolher. Vamos deixar ponto final agora com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos saudar o novo patrocinador aqui do Pampa Debates, a Casa Valduga, família Valduga. Quem que acha disso, hein? Um bom vinho da Valduga, que é a melhor expressão da Serra Gaúcha em termos de vinhos, né, Mônica? Um abraço a Piguarês, eu adoro vinho. Família toda Valduga. Pois a Casa Valduga tem mais uma vez motivos para comemorar, para brindar. O espumante Naturelle Moscatel Rosé foi o campeão em sua categoria na 8ª edição da Grande Prova Vinhos do Brasil. Um reconhecimento que nos enche de orgulho e nos motiva a continuar transformando uvas em obras de arte. Experimente o melhor Moscatel Rosé do Brasil. Saiba mais em casavalduga.com.br. Casa Valduga, momentos que marcam. Aliás, os vinhos da Valduga são espetaculares. Então nós vamos ter a companhia da Valduga aí por um longo tempo conosco. Hoje ainda falei com o Juarez Valduga lá, e ele me mostrou todas as comemorações de tantas premiações que receberam. Então seja bem-vindo aqui ao Pampa Debates, a nossa Casa Valduga, a família Valduga. E brevemente estaremos lá fazendo Pampa Debates por lá. O nosso deputado federal, Bibo Nunes, ele, lá em Brasília, ele pediu para que o Ministério das Relações Exteriores colocasse em todas as embaixadas brasileiras o vinho gaúcho. Eu
Eu admirei a atitude dele, porque é divulgar o nosso produto lá fora, né? Mas tem que começar primeiro o Supremo. Colocando um vinho gaúcho, um vinho brasileiro. Vinho brasileiro. Não, porque na concorrência a qualidade dos vinhos é de Angélica Zapata pra cima, de Alma Viva. Eu sou apaixonada pelos vinhos. Eu também. Gaúchos. Eu sou suspeita. Mas quer tomar os vinhos estrangeiros bons? Vários eventos lá no Supremo. Vai no Itamaraty também. Oxe, vai revoltar. Não, Paulo. Eu estou revoltado. Vamos no nosso ponto final. No Itamaraty. Não corta nossa Doutora Roseli, faça o seu ponto final, doutor. Vinho gaúcho. Faça o seu ponto final. Os microfones estão aí, a senhora pode falar agora o assunto. Eu pensei que ele ia te perguntar qual é teu vinho gaúcho preferido. Eu, então, já que a gente tratou bastante política, que claro que também é um assunto importante, mas eu, como médica, para mim, a coisa mais importante que tem, lógico, é a saúde. Então, eu gostaria de parabenizar hoje os pesquisadores na área da saúde, que estão pesquisando agora vacinas para o coronavírus, que fazem tudo isso. Na minha área de oftalmologia, pesquisas na área da miopia, que assim como existe uma epidemia que é o coronavírus, que mata, nós temos dentro da oftalmologia hoje uma epidemia de miopia, que felizmente não mata e raramente leva a cegueira por uma degeneração num grau mais alto pela retina, mas que é uma epidemia que está sendo causada pelo mundo moderno, pela tecnologia, por celulares, por computadores, tablets, essas coisas, e cada vez mais tem crianças desde cedo com miopia. E tem pesquisas, né, que eu estava falando de pesquisadores, então, já tem tratamentos funcionando para evitar uma progressão maior da miopia, crianças que chegariam em 8, 10 graus de miopia, poder parar em 5, 6, através de um tratamento, por exemplo, de ortoceratologia, né, que nós já estamos fazendo, que é uma lente de contato rígida, que a criança ou mesmo o adulto que tem uma córnea mais fina e não pode se operar e quer praticar natação, surf, são lentes que a pessoa dorme, o foco da retina é alterado, não faz crescer, então inibe o desenvolvimento na criança e para o adulto libera para todas as atividades, enxergando normalmente o dia inteiro sem precisar de uso de óculos ou lente de contato. Perfeito. O seu continência vai para quem hoje? Vai para esses pesquisadores. Oh, maravilha. Marili Recchia, nossa advogada e empresária, seu ponto final. Meu ponto final é, embora não seja da minha área, porque a gente tem que ver o macro, né? Eu gostaria muito, né, que fosse dado mais educação e mais valor aos professores. Porque a gente passa por isso, né? Então, assim, nós temos grandes médicos, porque quando tu vai num pronto-socorro, que é um hospital de emergência, uma coisa assim, para uma emergência, tu vê o amor e a dedicação dos médicos, valorização dos profissionais, facilitar a vida de mais médicos, de mais professores, de mais profissionais. Não dá para falar mais médico, não é politicamente correto. Não, mais médicos, eu digo assim, mais médicos, exatamente. Mas eu digo que mais médicos para a saúde, a gente está precisando disso, a gente está precisando de uma sociedade melhor. E agora nós temos ali a Mônica Leal brigando por nós, né, por Porto Alegre, e precisamos, não podemos deixar passar essas aberrações políticas, né, porque isso aí sim vai prejudicar o nosso município. Sua continência para quem? Para as mulheres. Maravilha. Bravas mulheres. Nossa, presidente. Na linha da minha... Fazia tempo que eu já estou com saudade. Na linha da... Homenageando aqui a minha bancada aqui, nossa bancada aqui de mulheres fortes, o meu ponto final é o Projeto Ver. O Projeto Ver foi organizado pelo Ministério Público, pela Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital de Clínicas, a Fundação Leônidas, o Instituto Ivo Correia Maier, Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, a OSIOR, se eu estiver errando aqui, é MAIRAI, o CREMER e principalmente, que já aproveito para bater minha continência, aos médicos voluntários da Soriges que deram mais de atendimento gratuito e voluntário neste projeto dessas fundações junto com os hospitais e com esses médicos, forneceram óculos e atendimento oftalmológico. Eu participei. Parabéns, não sabia. Participei no E deram as armações, o atendimento oftalmológico e
o óculos pronto degrau para 700 pessoas agora em 2019 e tem mais 1.500 armações para doar, porque eu acho muito importante, meu ponto final aqui para as doutoras, é que hoje o óculos, né, discutimos isso antes, o óculos seja algo prescrito por um médico. Isso oportunizou a crianças e pessoas, a idosos, o médico e é abrigados o profissional capacitado a examinar e a tratar para essas instituições. Doutora Lídia Longinotti, seu ponto final. Eu, como oncologista que lido muito com, assim, a gente tem ali, a pessoa tem a doença, a gente tem a comprovação dessa doença, mas eu acho que tem mais coisas que a gente não consegue ver, como nessa briga de trânsito. Tem pessoas que estão mentalmente doentes. Então, assim, que a gente possa, dentro da nossa casa, começar por ali, perguntar para o filho como é que foi a escola, tentar ter diálogo, prestar atenção se alguém não está bem, se alguém está muito triste, porque tem recurso para isso. Essa pessoa pode estar num momento surtada, com uma esquizofrenia, com alguma coisa que pode não ter sido percebido pela mãe antes. Então, se a gente consegue, dentro de casa, ver essas coisas, também acho que a religiosidade ajuda muito. Tem agora pesquisa do Dalai Lama nos Estados Unidos, em várias universidades, em que eles estão vendo que a meditação pode ajudar a prevenir várias doenças e pode também a conviver melhor, com mais qualidade de vida. Então, o meu ponto final é assim, a gente prestar atenção no outro. Não achar que o mundo mudou, que é só tecnologia, que a gente prefere falar com o amigo no WhatsApp, mas tem um amigo do teu lado, conversa com ele. Então, a tecnologia é importante, mas vamos abraçar a pessoa que está do teu lado, ficar junto também é importante. Mônica Leal. Pois o meu ponto final, eu quero só ler aqui um dos projetos do governo municipal. Porto Alegre instituiria tarifa para aplicativos de transporte de passageiros. Empresas que optarem por rodar na capital teriam de abrir dados das corridas e pagariam 28 centavos por quilômetro rodado. É um absurdo. Meu ponto final é por menos impostos. Eu acredito que todo cidadão já contribui o suficiente para a malha viária, pagando tributos, impostos, então chega, né? Tudo que nós precisamos é que a cidade de Porto Alegre, a economia se desenvolva, né? Seja atrativa, que não adianta só ficar na orla, nós temos que trazer as pessoas para cá e fazer com que as pessoas que vivem na nossa cidade sejam felizes. Esses motoristas de aplicativos, eles estão lá fazendo esse tipo de trabalho por uma única razão, pelo desemprego, pela necessidade. Eu converso muito com eles e sei que isso foi uma opção, uma necessidade que eles aderiram. Estão trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. Então, não faz sentido. Eu quero aqui convocar a sociedade de Porto Alegre que diga não a esse festival de insanidades do governo municipal. E a continência para quem, Mônica? A minha continência para os cidadãos porto-alegrenses, que cada vez mais eu admiro por tudo que passam. Outro dia o vereador Moisés Barbosa, que é líder do governo, né? Não é líder? Não, o líder é o Mauro Pinheiro. O Mauro Pinheiro. Bom, mas ele é um defensor do... Ele é o vice-líder, ele é o defensor do Marquesan. Ele disse que queria vir ao programa, ele está aberto, já veio outras vezes aqui, né, porque só via críticas ao Marquesan. Mas o Marquesan está aberto para vir no programa a hora que quiser. A esposa dele vem aqui com a gente, participa aqui. E o Moisés também está à disposição aqui, não há problema nenhum. Mas eu acho que de forma democrática cada um tem a sua opinião. As críticas que se fazem aqui procuram ser construtivas para ver se corrige. E nada é pessoal, né? Aqui está se fazendo sobre projetos que foram enviados para a Câmara Municipal no afogadilho e que, inclusive, esses projetos não obedeceram o rito legislativo, porque os projetos eles têm que ir para a Comissão de Constituição e Justiça, ter parecer e nada disso ocorreu. Eu só queria saber quem é o mentor desses projetos que estão chegando aí. Eu não sei quem. Como é o nome do secretário lá, que até já teve aqui no programa, já convidei outras vezes. Qual o secretário que mudou tanto?
Não, mas o secretário não é daqui, eu nem conheço. Sim, ele é de outro já teve estado. um programa aqui, aliás, fala muito bem. Eu uma pessoa muito competente. Mas tem que vir aqui, né, falar, porque eu quero entender isso aí. Cobrar pedágio para entrar em Porto Alegre, para Londres. E não só isso, né, também essa explicação de 28 centavos por quilômetro rodado, as pessoas agora vai mudar tudo, quer dizer, já chega, né, eles já pagam o suficiente, nós já contribuímos para a malha viária, então por que mais valores, né? Onde é que está? Eu quero explicação, quero saber como vai, o motivo, o porquê, quem vai controlar, tudo isso tem que ser explicado. E o que eles vão fazer com o dinheiro? Vão onde vai esse dinheiro? Vão botar um metrô para daí diminuir os carros na rua? Carece uma audiência pública para projetos desta grandeza. Não se pode fazer isso sem debater com a sociedade. De aniversário hoje, o desembargador Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, a procuradora de Justiça Jussara Maria Laude Ritter, Antônio Jair, o Lúcio Flávio de Oliveira, a Nichelle Oliveira, o Francisco Miguel Schmidt, da nossa Águas, o Chiquinho, um beijão, hein, Chiquinho? Parabéns pelo teu aniversário. A Gabriele Vaz, o Gêmeo Luquezzi Moura, entre tantos, o André Antônio Rímulo Donádio, entre tantos aniversariantes aqui. O Delmar Gentil, publicitário, nosso amigo, o Manuel Barrios, o Frei Sérgio está de aniversário. Quem é fã do Frei Sérgio aqui? Bom, se disser, alguém disser, o Luizinho já vai ligar aqui. A Carmen Tavares, a Lígia Gaia, o Juremir Machado da Silva está de aniversário. Está de aniversário, Juremir. Vai comemorar hoje de noite com o Mendelski. O Jones Maldaner, o Teotônio Vilela Filho, e o Teotônio Vilela era fã do Menestrel das Alagoas, o Teotônio Vilela, a Nicole Machado Moraes, esses são os aniversariantes. Hoje não tem jeton, tá? Eu estou mais sentido que nunca, mas fico devendo o jeton. Mas valeu o nosso elogio à Casa Valduga, que nós esperamos na próxima um brinde direto da Casa Valduga. Vem um Valduga para cada um. Olha aí, ô Juarez, João, aí tem que deixar o carro. Obrigado, Mônica, muito obrigado, doutora Lídia Lugnotti. Obrigado, Marta Beltrame. Obrigado a nossa querida amiga, e dá um abração no teu pai lá. Muito obrigado, será dado, ele te mandou um abraço também. Nosso querido amigo, poxa, e continua lá em Atlântida. Continua em Atlântida, continua trabalhando no consultório. Eu não vi ele esse ano lá em Atlântida. Tá, amanhã tá indo. Tá indo já amanhã? 60 anos, acho que ele vai nascer na quinta e volta na segunda. Mas ele que tá certo. Obrigado, doutora Marili. Doutora Marili também, da mesma forma, muito obrigado a todas. Vem aí mais uma mulher aí, né? A Vera Armando, que está ali com Não é Não, tatuado no braço. Opa! Campanha que foi lançada ontem aqui no programa, né? Sucesso aí, Verinha. Vem o Jornal da Pampa, o comando dela para o Rio Grande do Sul. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.